Olá, queridos, obrigado por você mais uma vez aqui comigo no nosso canal Minuto Conselhos de Deus. Um canal onde todos os dias existe devocionais curtos ou um pouquinho mais longos para você meditar na palavra de Deus, aonde você vai encontrar estudos bíblicos sobre discipulado básico, aonde você vai encontrar semanalmente aulas da escola bíblica da revista Betel. Lembrando que nesse trimestre já estou fazendo 3 por dia. Nesse trimestre agora são a Betel Adulto, que é para a classe adulta de homens e mulheres da igreja, com um tema maravilhoso. Se você tiver a oportunidade, assista essa aula. Jesus Cristo, Filho de Deus, a verdade que transforma. Na verdade é um estudo aprofundado sobre o Evangelho de João, um evangelho maravilhoso. Eu falo para aqueles que vão começar a estudar a Bíblia por inteiro, para começar por João, um evangelho lindo, maravilhoso. Olha, as lições estão sendo espetaculares. Estou estudando também esse trimestre, a partir desse trimestre, a revista Jovens, principalmente com esse tema, que é missões, o clamor da última hora. Nossa, é impactante, é lições lindas. E assim, queridos, para mim que estou me formando em missionário, né? Eu estou ainda percorrendo alguns caminhos, já fazendo missão pelos índios, lá no Peru, com o meu pastor Fernando Andregueto. Recentemente, como vocês que acompanham o canal sabem, que eu fui para Israel também, para conhecer lá. Então essa revista eu fiquei apaixonada por ela, mesmo que eu não fazia as aulas dos jovens, mas agora eu faço também Conectar Mais. E eu preciso de você nisso, eu preciso que você assista ela, que coloque para mim no que eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar em algo, porque eu estou fazendo, queridos, não é para mim, não é para crescer meu nome, na verdade não é nem com o intuito de promover o canal, mas é que mais pessoas possam aprender. E dessa segunda aula da nossa revista aqui, né, Viver Mais, adolescente, que quase não tinha aulas no YouTube sobre a Betel, sobre esta aula. Então eu comecei já o segundo trimestre que eu estou fazendo essa revista, e esse trimestre maravilhoso, que é os livros poéticos, lembra? Jó, Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes, os 5 livros que é classificado como livros poéticos. É uma leitura diferente. Quando você vai ler esse livro, você tem que entender que a leitura dele não é o mesmo tipo de leitura que você vai fazer dos profetas. É um livro diferente, queridos, é um livro um pouquinho mais diferente, porque a linguagem dele é poética. Mesmo em Jó sendo uma história onde muitos dizem que não existiu, mas é muito importante, queridos. Então nós precisamos nos apegar a isso, estudar cada dia mais. Jesus já dizia, olha, o povo sofre por falta de conhecer as suas sagradas escrituras, as suas palavras. Então hoje nós vamos para essa. Hoje a minha mesa aqui está povoada, queridos. A minha mesa tem uma Bíblia espetacular que eu adquiri faz um pouquinho de tempo. A Bíblia da Escola Bíblica. Que Bíblia gostosa, que Bíblia linda. Eu uso ela para fazer a leitura diária minha da Bíblia, os capítulos, para ler ela em um ano. Então eu estou estudando ela. Que Bíblia linda. Aqui do meu lado tem um livro que eu programei para começar, mas também ainda não consegui. Ensino Transformador, mas é um livro grosso, é um livro muito, muito chique mesmo. Minha mesa tá recheada de coisa aqui. Tem uma Bíblia também que eu comprei para doar para um amigo meu que tá indo para a igreja agora pela primeira vez, então também tá separado aqui para mim levar. E muito material. E a minha ideia é me preparar para que você tenha uma aula comigo edificante, para que nós, através do Espírito Santo, possamos encaixar essa aula na nossa rotina diária. Então vamos lá, vamos começar, vamos orar para isso? Querido papai, maravilhoso Deus, obrigado por esta oportunidade, obrigado por essa pessoa que está passando pelo canal. Mostre para ela, Senhor, as verdades do teu evangelho. Espírito Santo, é o Senhor que é o autor da Bíblia. Então ajude-nos a entender, fique conosco, nos ensine, fale em nossos corações, que esse tempo seja um tempo de riqueza, um tempo, Senhor Deus meu, de maravilhas, Senhor Deus meu, na tua palavra. Fica conosco, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Então vamos lá, queridos. Deixa eu só mexer nela um pouquinho, porque eu acabei não mexendo antes aqui.
então às vezes some um pouquinho, calma aí, tá? Então vamos lá. Agora sim, acho que tá aparecendo aí, né? Tudo em ordem? Vamos lá? Livros poéticos. Então nós já estudamos a lição passada. Jó, um homem temente a Deus. Então, se você notar, queridos, os 3 primeiros capítulos aqui, ó, são basicamente em cima do primeiro livro poético, que é Jó. Então, Jó, um homem temente a Deus, da calmaria à tempestade. Jó, um homem honrado por Deus. Então nós já vamos ter uma introdução, nós já tivemos uma introdução na aula passada, teve alguns comentários, obrigado você que comentou, que gostou, obrigado você que me incentiva, obrigado Leonardo que está sempre aí, ó, publicando as aulas nas suas redes sociais, a Bia, minha noiva, futura esposa, obrigado por estar sempre me ajudando também, e tantas outras pessoas, queridos, muito obrigado. Então a lição de hoje é a lição 2, da calmaria à tempestade. São textos para você, professor, para você, professora, adquirir um pouco mais de experiência comigo aqui, todos nós juntos crescemos na graça e no conhecimento de Deus, para que nós possamos levar isso aos nossos jovens adolescentes, que se tratando de pessoas que vão de 15 a 17 anos, exclusivamente essa aula, e é uma aula de Jó. Falar sobre Jó já é complicado, porque é um sofrimento tão grande, porque é uma batalha entre Deus e diabo, aonde nós vemos que as provações de Jó foi permissão de Deus, e muitas pessoas usam isso para desviar o foco do Senhor, mas queridos, tudo que Deus faz é bom, nós não entendemos agora, mas é bom. Então vamos lá, vamos comigo? Vamos começar a nossa segunda lição, da calmaria à tempestade. Será agora no próximo domingo. Deixa eu ver para não ficar tão perdido. Vai ser domingo dia. Me ajude aí. Vai ser domingo dia 13 de julho. Então essa lição, a revista Viver Mais, ela não costuma colocar a data que vai ser aplicada essa lição, porque tem algumas igrejas que, para tentar pegar mais os adolescentes e jovens, ao invés deles fazerem domingo de manhã, que a chance deles faltarem para dormir é grande, então eles tiram um dia da semana, segunda, sexta, quarta, para dar esse estudo à noite. Por isso que ela é definida sem data, tá? Mas na nossa ela sempre vai acompanhar, pelo menos aqui comigo, sempre ela vai acompanhar as outras lições. No domingo, no dia da nossa EBD, cada classe tem a sua revista. A base bíblica, eu nem vou ler ela porque o texto é grande, mas eu gostaria que você lesse aí. Tá lá em Jó, capítulo 1, você vai ler do versículo 6 até o capítulo 2, versículo 10, que vai ser essa discussão de Jó, de Deus com Satanás, esse debate, aonde Satanás fala para mas Jó não te critica, porque ele tem tudo, ele é rico, é o homem mais rico do Oriente, e aí Deus fala, então toca nos bens dele, depois ele volta lá e fala, mas ele tem uma saúde excelente, entendeu? Esse texto vai para isso, por isso que é bom você ler. Qual é o objetivo dessa lição de hoje? Saber que Deus está no controle de tudo, e por isso devemos buscar equilíbrio nas adversidades. Olha como que é difícil. O objetivo dessa lição é tentar colocar em nós a certeza de que Deus está no controle de tudo. Não é porque talvez nesse momento você esteja passando uma crise no teu corpo físico, um problema na saúde, onde os médicos talvez tenha te desenganado, ou você tem algum tipo de enfermidade, você não aceita viver com esse tipo de enfermidade. O objetivo dessa lição é que você entenda, que você aprenda, é que você consiga passar para outras pessoas que Deus está no controle de tudo. Você pode estar em perfeita bênção financeira, em relacionamento, na saúde, Deus está no controle, mas você pode estar também passando provações, porque as provações faz com que a nossa fé seja mais fortalecida. 1 Coríntios 10, versículo 13, Deus vai dizer assim, não há nenhuma provação, não há nenhuma prova que veio sobre nós, que nós não conseguimos vencer. Se caso ela for pesada demais, Deus também com ela dará o alívio. Ele tem o controle de tudo. Ponto de partida para você, professor, atente-se comigo. Deus, em seu santo amor, nos permite passar por lugares desconhecidos.
por situações adversas e por dificuldades. Assim o Senhor nos faz pessoas fortes, capazes de suportar os momentos difíceis da vida, permitindo que os planos divinos se cumpram tanto em nós mesmos como no meio de nós e outras vidas também. Olha o texto que nós vamos ler, Hebreus capítulo 12, versículo 6 ao 11. Mas eu quero dizer para você, queridos, que nós podemos passar pelo vale da sombra da morte, mas não estaremos sozinhos. Mesmo em meio a essas provações, Deus estava com Jó, falando para Satanás: toque, mas não tire a vida dele. Nós temos que entender que Deus muitas vezes permite com que nós caiamos em tentações ou entramos em algum colapso na nossa vida, mas simplesmente para que nós possamos nos aproximar mais dele. Nós vamos ver que um dos textos mais lindos que eu gosto, ontem eu mencionei num culto no meu vizinho, no Marquinho aqui, é Jó 42, versículo 2, que ele diz assim: olha, eu ouvia falar de um Deus tão grande, eu ouvia falar que ele faz milagres, eu ouvia falar que ele cura, mas hoje os meus olhos podem contemplar a face dele, ou seja, mas hoje eu tenho certeza de que o meu Deus é vivo e faz. Olha o que o texto diz em Hebreus, capítulo 12. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois ele nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Então o texto é simples, é básico, é claro. Ele está dizendo que muitas vezes Deus permite castigo, Deus permite repreensão, porque Ele quer melhorar algo em nós. E você pode dizer assim para mim: mas Deus dava testemunho bom da vida de Jó, que ele era íntegro, reto. Sim, mas às vezes ainda havia necessidade de Jó conhecer a Deus. Jó tinha ouvido falar de Deus, Jó andava nos caminhos de Deus, mas não vale tanto do que sentir a verdadeira presença de Deus. Tem um hino lindo que diz assim, ó: aquele que já pisou no santo do santo não consegue viver em outro lugar. Quando realmente você entendeu a verdade de Cristo, o amor de Cristo, a presença de Cristo, você não consegue mais mudar. E mesmo Jó com tantos problemas, questionando até a enfermidade dele, Jó fala bem para a mulher dele: olha, você parece uma louca, eu aceitei o bem de Deus, eu não vou aceitar o mal, nu eu vim e nu eu vou voltar. Segundo alguns estudos, quando uma criança cresce em um ambiente onde é super protegida, ela se torna uma pessoa frágil, incapaz de se defender. O organismo de uma criança que vive em contato com poeira, que nunca coloca os pés descalços na terra, que vive protegida de intempéries, não cria anticorpos. Que são os mecanismos naturais de defesa do corpo contra agressões externas. Podemos dizer, portanto, que o livro de Jó, preste atenção, é um manual de como criar anticorpos para lidar com o sofrimento de uma maneira positiva. Ou seja, o que tudo esse texto está argumentando, está querendo nos dizer? Que se nós não passarmos pela prova, nós não saberemos a finalidade dela. Se você não for derrotado na tua vida, você não saberá o valor que tem a tua vitória. Já ouviu um ditado que diz que o que vem de fácil vai embora fácil?
É assim que funciona o nosso organismo. Quando era criança, eu lembro, esse dia eu estava brincando, a minha mãe fala muito isso, que era uma criança bem agitada, eu comia reboca de parede, queridos, eu comia, até comigo ninguém pode, aquela planta eu comi, minha mãe fala que tudo que tinha na reta, e aquilo fez com que eu criasse anticorpos. Você já deve ter visto crianças que foram criadas dentro de casa, que não colocam o pezinho no chão, não colocam o pé descalço, que não pisa numa terra. Ele não cria anticorpos, ele está doente, ele está com asma, ele está com vários problemas, porque o corpo não desenvolveu anticorpos para o ambiente que ele tem que viver. Então o livro de Jó nada mais é do que um manual para nós criarmos anticorpos para lidar com o sofrimento do mundo. Ei, não é porque você nasceu de novo, aceitou Jesus Cristo, que você não vai ter sofrimento. A palavra de Deus mesmo diz que no mundo nós teremos sim aflições. E diz ainda que Jesus venceu o mundo, ou seja, nós vamos ter aflições, mas o que vale entender para nós, como vamos encarar isso? Introdução. Na lição anterior, já está falando de lição anterior, se você por um acaso passou aqui agora, está comigo nessa aula e você ainda não assistiu a lição anterior, então dá uma pausa aqui, procure lá a primeira lição aí, Jó. Procure ela, estude ela primeiro para que você pegue o fio da meada. Essas lições são feitas em continuidade, da primeira a 13, uma completando a outra até chegar na final. Não pule uma janela não, não entre de qualquer jeito, volta, assista, é curta, anote, grifa, pergunte. E aí você dá sequência. Então na lição anterior, nós vimos que Jó era um homem temente a Deus. O que é temente a Deus? Lembra? Não é com medo de Deus, mas que tem respeito por Deus. E próspero em todas as áreas da sua vida. Ele era um homem rico, com uma boa posição social e respeitado pelos que com ele conviviam. Em situações assim, costumamos pensar que aquela pessoa tem uma vida muito boa, pois em tudo o que precisa para ser feliz, pois ela tem tudo o que precisa para ser feliz. Porém, a vida perfeita de Jó sofreu uma grande viravolta. Com certeza ninguém pede um dia de luta e sofrimento, mas a Bíblia deixa clara que o dia mau pode chegar em qualquer momento. Olha o que o apóstolo Paulo diz: por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Ou seja, Paulo estava dizendo, e quais são as armaduras de Deus? Capacete da salvação, a espada do escudo, o cinturão da verdade. Ou seja, vai lá para Efésios capítulo 6, lê ele lá. Paulo está dizendo assim, olha, peguem todas essas armaduras, porque vai chegar o dia mau. E se você não tiver armadura nenhuma, se você não tiver se edificado na palavra, se você não tiver seguindo o caminho certo, se você não orar, se você não jejuar, você vai ter problemas sérios. O livro de Jó mostra tudo isso. Jó venceu por amor a Deus e porque ele já tinha um currículo com Deus de homem bom, que buscava o Senhor. E assim foi com Jó. O sofrimento do justo costuma despertar em nós um grande dilema. Por que alguém como Jó passaria por dificuldades terríveis? Vamos meditar um pouco sobre isso ao longo dessa lição. Então o que eu espero, queridos, que até o término dessa lição você esteja aqui comigo e entendemos juntos por que Deus permitiu um homem tão bom passar por tantas provações. Isso quer dizer já direto para você, não questione por que você está passando por provações, não questione que você tem tido uma vida maravilhosa com Deus. Deus está no controle de tudo e algo será maior do que você pensa ou imagina. Tópico 1, primeiro, a estratégia de Satanás. A Bíblia diz assim que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. A Bíblia diz que Satanás pode se transformar até num anjo de luz para enganar os escolhidos de Deus. Ou seja, Satanás é estratégico. Por isso que muitas igrejas, principalmente a maior de todas elas, tentam tirar Satanás de lado como se ele não existisse. Ele existe sim, queridos. Ele manifesta sim. E ele pode matar um homem sim. Porque Deus permitiu para ele que ele tocasse Jó, mas Deus falou para ele, só que você não mata ele, porque ele tem poder também para matar.
Ele é estratégico, ele é sábio. Por isso que nós temos que vigiar e orar o tempo todo. Temos que resistir a ele e ele vai fugir de nós. Então olha a estratégia de Jó. Vamos estudar nesse primeiro tópico a estratégia dele. O livro de Jó começa com um embate, ou seja, com um debate, né? Entre o bem e o mal. Quando o próprio Deus demonstrou a admiração por Jó. Olha o que Deus fala de Jó, queridos, ó. O único homem que no seu tempo era irrepreensível, íntegro, temente a Deus e que rejeitava o mal. Está em Jó, capítulo 1, versículo 1 ao 8. Mais uma vez, se você não leu a lição, número 1, a lição anterior, estude ela. Lá nós vamos dar uma definição completa o que é ser irrepreensível, o que é ser íntegro, o que é ser temente a Deus. Eram as qualidades que Deus falou de Jó. Não foi Jó dizendo assim, olha, eu sou íntegro, olha, eu sou temente a Deus, olha, eu sou sincero, olha, a verdade está em mim. Não, queridos, não era isso não. Foi Deus que qualificou ele assim. Será que Deus pode olhar para você e falar assim, nossa, que professor temente a Deus, íntegro, que professora que se desvia do mal, que pessoa que é irrepreensível? Será que Deus pode olhar e falar isso de nós? Olha lá o versículo só para a gente entender ele, né? E o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Olha só, Deus chega para Satanás sabendo que ele é o pai da mentira, da maldade, e fala para ele, ei, você tem visto aquele homem lá, o Jó? No mundo inteiro não tem outra pessoa igual a ele, íntegro, reto, desvia do mal, temente a Deus. Ora, isso feriu o ego de Satanás, que não suporta ver um justo vivendo de acordo com os parâmetros do Pai. O inimigo de nossa alma argumentou com Deus que Jó só era temente porque era próspero, não tinha falta de nada e propôs um desafio. Olha lá, estende a tua mão, ou seja, não é Satanás, estende a tua mão e toca em tudo quanto tem, e verás que se não blasfema de ti e da tua face. Jó capítulo 11. Então Satanás, depois de ver tudo, ele começa a instigar Deus. Ele fala assim, olha, sabe por que Jó está nessa maravilha que ele está lá? Porque ele tem tudo. Ele é o mais rico do Oriente. Ele tem uma família linda. Ele tem bois, camelos, ovelhas, ele tem tudo. Mas toca nos bens materiais dele. Por quê? Porque Satanás sabia que uma das coisas mais perigosas na nossa vida são os bens materiais. Talvez um carro, talvez uma casa, talvez o trabalho, talvez a profissão, talvez ele pregando, talvez ele louvando, talvez os filhos dele são mais importantes do que Deus. Então Satanás sabe que isso é uma das coisas que nos afasta de Deus. E aí Satanás fala assim, ó, agora toca nele, tira isso daí dele, põe a mão sobre ele lá e você vai ver se ele não blasfema. Contudo, a estratégia de Satanás para envergonhar a Deus acabou se tornando um relato que tem ensinado muitos cristãos ao longo do tempo, mostrando-nos o valor do sofrimento para o fortalecimento e do crescimento espiritual. Ou seja, tudo isso que Satanás tentou foi como um tiro pela culatra. Ou seja, aquilo que ele tentou fazer com que Deus fosse envergonhado por causa da atitude de um homem, saiu pela contrário. O livro de Jó é ensinamento para várias e várias pessoas em sofrimento, pessoas que estão caídas, pessoas que acham que não vão se levantar mais. O livro de Jó se tornou um manual para levantar essas pessoas. Ou seja, Satanás quis envergonhar o diabo, ou envergonhar Deus, e Deus fez um manual através de Jó para ensinar todos nós crescermos na fé e espiritualmente também. Com certeza, em sua onisciência, ou seja, Deus sabe de todas as coisas sem acontecer, o Senhor já conhecia quais seriam as reações do seu servo a cada investida de Satanás. Ele sabia que a integridade de Jó não se baseava em bens materiais,
porque essa não é uma característica que se compra, mas que está intimamente ligada ao caráter de cada um, sendo fundamental na vida de todo aquele que crê. Nem todo evento ruim é obra de Satanás. A aprovação de Jó ocorreu com a permissão de Deus. Qual o propósito? Mostrar que glorificar a Deus acima de qualquer circunstância era possível àqueles que verdadeiramente o amam. Então olha o propósito, presta atenção, qual era o propósito? Mostrar que glorificar a Deus acima de qualquer circunstância é possível àqueles que verdadeiramente o amam, ou seja, aqueles que verdadeiramente amam a Deus. Por isso que Romanos, Paulo vai dizer no capítulo 8, versículo 28, que todas, não são as coisas boas, todas as coisas, boas e ruins, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Entenda, queridos, nós podemos não entender como uma aprovação, como uma enfermidade, como um fim de relacionamento, como um luto pode glorificar Deus, nós não entendemos, mas Deus vai usar isso para que ele seja glorificado. Tópico 2, a permissão de Deus. Com a permissão de Deus, Satanás pôde tocar em tudo que Jó possuía. Então olha, Deus permitiu. Satanás saiu daquele encontro para fazer o que mais gosta, destruir. Assim, o homem mais poderoso do Oriente teve a sua vida devastada. Jó perdeu todos os seus animais, os seus escravos e os seus 10 filhos. Entretanto, mesmo diante de tantas perdas e adversidades, Jó apresentou uma fé inabalável, glorificando a Deus também no sofrimento. Olha lá, vamos ler isso. Jó capítulo 1, verso 21 e 22. E disse: Nu saí do ventre da mãe, e nu voltarei. Se o deu, Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Essa parte final é maravilhosa, né? Ele reclamou, ele teve problemas em aceitar, porque ninguém aceita tão fácil uma prova assim, mas a Bíblia dá testemunho de que Jó não pecou e nem atribuiu a Deus o que estava faltando na vida dele. Pelo contrário, o texto é bem claro, ele diz assim: olha, eu vim nu e nu eu também vou voltar. Na tentativa de fazer Jó negar a própria fé, Satanás tocou em todos os bens que ele possuía. Como conhece os nossos pontos fracos, o inimigo aproveitou muito bem a oportunidade, provando em Jó 2 aspectos. Então olha a prova de Jó. Primeira prova, letra A. O que Satanás tocou? Financeiro. Jó tinha muitos bens materiais, mas ele simplesmente perdeu tudo. Dormiu rico, acordou pobre. Ele dormiu rico e poderoso, né? Acordou pobre e indefeso. O que você faria se perdesse todos os seus bens de repente, da noite para o dia? Coloque-se no lugar de Jó por um minuto e tente imaginar o que ele sentiu e que tipo de fé ele tinha. Você imaginou? Você colocar a tua cabeça no travesseiro e no outro dia chegar notícias e você perdeu tudo. Tudo. O que restou para você foi um lugar de cinzas com caco de telha? Como você reagiria? Talvez às vezes por alguma dificuldade financeira você tenha perdido um carro, perdido alguma coisa assim. Você já viu como é complicado? Jó perdeu tudo, todo o poder dele, toda a riqueza dele, todo o império dele. Satanás tocou. E B, ele tocou no outro ponto que eu acredito mais forte de todos, familiar. Jó era um pai dedicado, que orava diariamente por cada um dos seus filhos, além de oferecer holocaustos pelos pecados que eles pudessem ter cometido. Olha lá, Jó capítulo 1, versículo 5. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó clamava aos seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Entenda uma coisa, queridos. No Velho Testamento, o perdão dos pecados, ele era aceito por Deus através de um sacrifício.
Lembra, se você não leu, leia o livro de Levítico ainda. A lição passada que nós falamos do Pentateuco falou muito disso. Então o que fazia? O sacerdote ia lá, pegava um bode, sacrificava o bode para purificação do pecado. Então o que Jó fazia? Jó tinha tanta temor a Deus e protegia tanto os teus filhos, que ele falava assim, olha... cada fim de temporada de festa que eles faziam, Jó vinha, sacrificava um animal ao Senhor em forma de pedir perdão pelos pecados que talvez os seus filhos tivessem acometidos. Olha o temor desse homem para Deus. Então ele falou assim, ó, vai que por um acaso meus filhos no coração deles têm feito algo errado, eu já vou sacrificar para isso. Porém um desastre natural causou a morte de seus 10 filhos de uma só vez. Também estava ainda falando quando veio outro e disse, os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. E aí vem a trágica notícia, os filhos que ele tanto amava morreram, todos, não sobraram um. Como você ficaria? Como suportar uma dor tão grande assim, sem negar a fé, nem se virar contra Deus? Olha que difícil isso. A resposta qual é a resposta para isso? Então tá aqui, ó. A resposta é que a fé de Jó não estava alicerçada em bens, em conforto ou em posição social, mas na soberania do próprio Deus. Ou seja, o que o texto estava dizendo? A fé de Jó, a estrutura de Jó, a intimidade de Jó perante Deus não estava com base nos seus animais, na sua casa, na sua família. Deus ainda continuava sendo o primeiro na sua vida. Olha o que o comentarista diz. Mesmo jogando pesado, Satanás não conseguiu o que queria, porque o sofrimento não foi capaz de fazer Jó amaldiçoar Deus. Tudo que Jó queria era provar para Deus que todo homem quando entra em prova, ele murmura contra Deus, ele xinga Deus, ele blasfema Deus, ele se desvia da igreja. Mas Jó não. Jó provou o contrário para mim e para você, que mesmo com todas as provações, nós conseguimos sim permanecer fiéis a Deus. Tópico 3. A nova investida do inimigo. Pronto, ele fez tudo com a família, com tudo com os bens materiais, mas Satanás não se contenta. Eu costumo dizer que ele é o ser mais paciente, ele não desiste, ele vai ficar guardando o momento certo para te tocar, e quando ele descobre o que o teu coração quer, se prepara. Então olha lá, tópico 3 e último. Não satisfeito, Satanás voltou ao Criador, que demonstrou muita tranquilidade ao dizer, ele ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa. Jó 2, versículo 30. Diante dessa declaração do Senhor, Satanás lhe pediu permissão para tocar no corpo e nos ossos de Jó. Deus permitiu, desde que a vida de Jó não fosse tocada. Então preste atenção, Deus permitiu que ele tocasse, mas não permitiu que o diabo matasse. Então, queridos, o diabo ainda mata. Por isso que nós temos que ter medo, sim. Por isso que nós temos medo quando uma pessoa se desvia da igreja e cai nas mãos de Satanás. Ele quer destruir, ele veio para matar, roubar e destruir. Ora agora, o servo do Senhor passou então por mais 2 provações. A primeira, na saúde. Como se não bastasse perder todos os seus bens e seus 10 filhos, Jó teve o corpo todo atacado por Satanás, que colocou nele feridas terríveis, dos pés à cabeça. Olha lá, Jó 2,7. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Imagine só a raiva de Satanás por Jó ter sido elogiado por Deus. Então ele vai, Deus permite enfermidade, ele não perdoa, ele já coloca câncer, tumores de fora a fora no corpo. A Bíblia diz que fedia.
Jó foi acometido por uma doença que rapidamente lhe desfigurou a aparência, de maneira tal que nem os próprios amigos o reconheceram. Ele coçava as feridas com caco de telha. Jó 2:8. Jó, sentado em cinzas, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Oh, coisa terrível. Jó não dormia. Ao deitar-me pergunto, quando me levantarei? Mas a noite é longa e eu estou farto de me virar na cama até o amanhecer. E perdeu peso, tornando-se pele e osso. Olha Jó 19:20. Os meus ossos se apegaram à minha pele, e a minha carne escapei só com a pele dos meus dentes. Olha só, ele está dizendo assim que ele emagreceu tanto, que os ossos dele foram revestidos com pele, ele não tinha mais gordura. Olha como que ele ficou, as feridas sangravam, fediam, eram purulentas, e para coçar ele pegava pedaço de telha e raspava com caco. Olha o que Satanás fez na vida dele. E Satanás tocou também na integridade. Para manchar o caráter íntegro do servo de Deus, Satanás usou os lábios da própria mulher de Jó, que certamente também passava por um nível alto de estresse ao declarar: ainda retens tu sinceridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Olha o que Satanás instrui a mulher. Naquele momento mais precioso, onde Jó precisava mais da força dela, ela vira e fala para ele: você continua assim, podrecendo e glorificando o teu Deus? Amaldiçoa esse Deus e morra. Olha o que a integridade, a mulher tentando fazer com que Jó amaldiçoasse o Deus dela. Embora sua esposa Jó, embora a esposa de Jó, né, tá faltando um aqui, ó, a única pessoa que lhe restou tenha esmorecido diante do sofrimento que estava passando, Jó se manteve firme em sua fé e no temor a Deus. Esse reconhecimento de que não temos como controlar os fatos, sejam bons ou ruins, é fruto de maturidade espiritual e de intimidade com Deus. Ou seja, nós não conseguimos controlar os fatos, nem os bons e nem os ruins. Os bons chegam ao fim, os ruins também chegam ao fim. E isso, quando você entende isso, você começa a encarar a vida de outra forma e se tornar uma pessoa madura espiritualmente. Portanto, pela retidão e firmeza de caráter de Jó, Satanás foi envergonhado mais uma vez. E o nome de Deus foi glorificado. Desde o primeiro momento de aflição, Jó prostrou-se em terra e o adorou ao Senhor. Jó capítulo 1, versículos 20 e 21 vai dizer: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e prostrou-se em terra e o adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, na hora que Jó ouve essas declarações, ele fica possesso, ele se joga para o chão, ele rasga suas vestes, ele rapa a sua cabeça num ato de humilhação, e ele fala para ela: olha, eu vim sem nada, e quando eu voltar eu não vou poder levar nada, você como uma louca. Na segunda vez em que foi provado, Jó reconheceu a soberania de Deus e não pecou com os seus lábios. Jó, capítulo 2, versículo 10. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. Oh, texto lindo. E o comentarista, para terminar: Jó sofreu, mesmo sendo temente e íntegro. Satanás quer que tenhamos dúvidas, mas confiar em Deus nas provações nos aperfeiçoa e nos faz crescer na fé. Entendeu, queridos? E aí, já tenho a oportunidade de ganhar um like, de ganhar um comentário seu aí, que para mim é muito importante. Você já pode publicar para outras pessoas, compartilhar com outros. Se você gostou da lição, não deixe de fazer isso, queridos. Vamos para a conclusão? Em momento algum, Jó deixou de reconhecer a soberania de Deus, mesmo sem entender por que tudo aquilo lhe sobreveio. Ele simplesmente confiou e não negou a sua fé.
O temor a Deus não nos imuniza contra o dia mau, mas nos fortalece para enfrentá-lo. Todos nós passamos por constantes tentações e provações, seja fazendo o que desagrada a Deus ou passando por adversidades. Jó resistiu a tudo isso, porque a sua fé era bem sólida. Não era uma fé passageira ou baseada em bens, fama ou poder, mas construído ao longo dos anos durante a calmaria para suportar a tempestade no dia da adversidade. Não espere o mar da vida ficar revolto. Apegue-se a Deus, fortaleça sua fé e o seu caráter a cada dia, adquirindo força e equilíbrio para enfrentar as provações. Ou seja, enfrente tudo que você tiver que passar, se aprimore nos teus sofrimentos. Vai vir dias maus, mas se você estiver firmado em Deus, você vai passar por eles, porque esses dias te aproximam de Deus, te faz um homem e uma mulher para testemunhar o evangelho de Deus. Próxima lição, Jó, um homem honrado por Deus. E olha só, o texto base aí é Jó 42, onde vai falar aquele versículo que eu amo. O versículo chave é: e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro de tudo quanto dantes possuía. Jó 42, versículo 10. Amém e amém. Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais, tenha conseguido adquirir mais alguma coisa para poder lecionar para os teus jovens, para os teus alunos, para os teus adolescentes, que você junto comigo possa ter compreendido o problema de Jó, as dificuldades de Jó, mas sabendo que Deus está no controle de tudo. Amém, queridos? Vamos orar? Querido papai, maravilhoso Deus, obrigado mais uma vez por essa aula magnífica. Obrigado por falar no meu coração e eu sei que falou no coração desta pessoa também. Nos ajude, Senhor, nas nossas fraquezas, porque, Pai, em Ti depositamos as nossas confianças. Fica conosco, papai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.